93% das pessoas não conseguem emagrecer. E para você pertencer a esse pequeno grupo de 7% que conseguem, você precisa dominar os 3 pilares do emagrecimento. E o primeiro deles é alimentação. Você tem que entender o que é déficit calórico, porque o que a ciência hoje bate o martelo é que se não houver déficit calórico, não existe emagrecimento. Tudo que você come no seu dia somam as calorias que você está ingerindo. E tudo que você gasta são as calorias que você está gastando durante o dia. Então, se você consome, por exemplo, 2.000 calorias e você gasta 2.000 calorias, você tá aí com o seu consumo e a sua queima calórica equilibrada. A gente chama isso de dieta normocalórica. Para você ter efetivamente um emagrecimento, o que a ciência diz é que o déficit calórico é essencial. Você tem que ter aí o seu consumo, por exemplo, de 2.000 calorias, mas você tem que ter uma queima calórica mais alta para você ficar proporcionando ao seu corpo uma dívida. Ficou faltando 500 calorias. E essas 500 calorias é o que a gente chama de déficit calórico. E aí a proposta é que o seu corpo tire isso da onde? Da banha. O inverso pode acontecer também. Você pode estar gastando 2.000 e dar uma fechada na boca para consumir 1.500. Porém, existem algumas pegadinhas durante o dia. Uma delas são os alimentos fit. Ah, a galera adora o chocolatinho fit, o hot dog fit, a pizza fit. Muitas pessoas olham pro fit e falam assim, mano, você é fit, relaxado, tá de boa, posso comer. O fit não quer dizer que ele não tem calorias. Na verdade, existem muitos alimentos fits que têm até mais calorias do que alimentos não fit. Muita piada! Porque quando a gente fala fit, você quer ver uma coisa? Choquito é fit? Não. E barra de proteína? É fit. É fit. Sonho de valsa é fit? Não. E barra de cereal? É fit. E se eu falar que esses 2 fits têm mais calorias do que esses que não são fits? Não, você tá errado. A grande esmagadora maioria das barras de proteína tem mais calorias do que um choquito. Tome cuidado com essa pegadinha aí. E o segundo bloco que compõe esse pilar é o seu final de semana, que é a questão do álcool. A gordura tem 9 calorias, carboidrato tem 4 calorias, a gordura tem 9. Olha como que a gordura acaba engordando muito mais. E o álcool tem 7 calorias. Por isso que o álcool engorda muito, mas não só o consumo do álcool. As pessoas se reúnem ali pra tomar uma e acaba petiscando alguma coisa, não é? Comida de boteco, tudo frito, é tudo gorduroso pra caramba. O que eu tô falando agora pra você? Do seu fim de semana, que tem consumo de álcool na grande maioria das vezes, e esse consumo de álcool, ele acompanha outras comidas que também tem muitas calorias. Aí a pessoa faz a dieta a semana inteira, direitinho, bonitinho, da hora. Aí chega na sexta-feira, já começa, né? É dia de happy hour. E tudo isso faz com que você aumente muito o seu consumo calórico. Quando eu falo de déficit calórico, ele é da semana, não é do dia. O que pode e normalmente acontece, você consegue aplicar um déficit calórico na segunda, na terça, na quarta, na quinta, aí na sexta já zoou. Aí sexta você já pratica o superávit calórico, que é você comer mais do que gastou. Aí no sábado também, aí no domingo também. Aí esse superávit calórico todo acaba compensando todo o déficit que você construiu e continua engordando. Essa é a realidade de muitas pessoas. Ela vai ter um ataque de pelanca! E isso tudo pode te levar a tomar uma outra medida que vai continuar te levando ladeira abaixo. O terceiro bloco desse pilar aqui são as dietas altamente hipocalóricas. Você tá fazendo a dieta durante a semana. Fim de semana você faz toda essa cagada aí que eu falei. Aí você sobe na balança, tá mais gordo. Aí passa outra semana, sobe na balança, tá mais gordo. Você faz o seguinte, vou apertar a dieta. Como a ficha não caiu, que toda a lambança que você tá fazendo no fim de semana tá atrapalhando o que você tá fazendo durante a semana, você vai lá e aplica uma dieta mais restrita. Acaba tirando algumas coisas da sua refeição, começa num jejum intermitente, você começa a entrar em estratégias mirabolantes da dieta. E muitas vezes você faz com que o seu consumo de calorias seja muito baixo. E aí você entra numa coisa muito delicada. Dentro do que você gasta, você tem ali o que a gente chama de taxa metabólica basal. Você não pode negligenciar ela. Se você não fizer nada, você vai gastar aquilo ali. É funcionamento dos órgãos, o piriri pororó. Vamos imaginar que sua taxa metabólica basal seja de 1.200 calorias. 1.200 calorias para você ficar vivo só. Aí você entra nessas dietas doidas aí você acaba consumindo menos do que as 1.200 calorias. Imagina qual é a mensagem que o seu corpo recebe quando ele não tem energia basal. Eu tô morrendo!
não! E pra ele não morrer, sabe o que ele faz? Ele diminui o metabolismo. E aí você tá ferrado, porque ele começa meio que funcionar de marcha lenta mesmo. Aí pra você emagrecer, você tá ferradíssimo, porque daqui a pouco você vai estar comendo uma folha de alface e vai estar engordando, porque o seu metabolismo está completamente detonado, lá embaixo, deprimido. Aí chega uma hora que você não consegue mais manter isso, não consegue emagrecer. Quando você volta a comer, seu corpo fala assim, caramba, ainda bem, se eu sofri lá atrás, eu quase morri porque não tinha comida, agora que tem comida eu vou criar um estoque, porque pode ser que isso aconteça de novo, eu vou estar preparado. Esse estoque de energia em forma de banha. Ai, que lindo! A gente agora entendeu o famoso efeito sanfona. Ah, agora eu entendi! Agora a gente vai para um outro pilar que é muito importante para o seu emagrecimento. E se você errar nele, as coisas não vão caminhar muito bem. A gente está falando do treino. Lembra lá, consumo, o que você gasta, e aí você tem que criar um déficit calórico. Você poderia consumir menos, mas vamos imaginar que você não vai fazer isso. Você continue aqui, ó. A gente tem a opção de fazer isso, ó. Aumentar a queima calórica por meio do treino. E quando a gente fala de tudo isso, a gente tem duas formas, musculação e cardio. Musculação tem queima calórica já ali, no momento em que você tá praticando. Isso já é supimpa, mas ela ainda tem mais queima calórica porque você vai lá, você treina, você estimula o músculo e quando você termina o treino, o seu corpo entra em processo de regeneração, que por si só consome muita caloria também. Mas depois que esse músculo ele tá bonito assim, ó, ele consome mais calorias só pra tá ali. Logo, mais fácil de emagrecer, mano. Asmei. Mas vamos agora ao cardio. Se você só treina musculação, você vai emagrecer? Vai. Mas se você treina musculação e faz cardio, você vai emagrecer ainda mais. E melhor. Primeiro, você educa o seu corpo a consumir calorias da gordura. Isso por meio de uns bichinhos chamados mitocôndria. Então, quanto mais cardio você faz, mais o seu corpo desenvolve as mitocôndrias e mais as mitocôndrias consomem a gordura para fornecer energia pro corpo. Isso já é supimpa demais. Mas tem um outro ponto aí. Quanto mais sensível o seu corpo for a um hormônio chamado insulina, com mais facilidade você constrói músculo e reduz gordura. E adivinha o que o cardio faz? Aumenta a sensibilidade à insulina. Ah, isso é bom, hein? Que demais! E ainda o cardio faz com que você tenha uma capacidade de captar o oxigênio de forma melhor. E tudo isso também vai favorecer a queima de gordura. Ou seja, se você faz cardio, você vai melhorar muito o seu ataque a essa banha que tá aí debaixo do seu umbigo. Então você entendeu que o treino é importante, a musculação é importante, o cardio é importante, mas tem um ponto. Quanto mais intenso esses treinos forem, mais você potencializa esse resultado. E vamos combinar? Caraca, tem aquele dia que a gente não tá afim, né? Aquela preguiça bate e tal. E eu vou falar pra você o que eu faço. Eu meto um Venom, que é o pré-treino da Dragon Farm, um dos mais potentes do mercado. E, mano, me dá um gás e eu arregaço no treino. Então, se você quer também essa meio fórmula mágica aí pra dar aquele gás, tem link aqui embaixo na descrição, tem cupom lá, aproveita todo o site da Dragon porque é nóis. Vamos ao nosso terceiro pilar, e esse pilar, ele é fundamental porque ele vai dar sustentação aos outros pilares. É só aqui que você encontra isso, um pilar que sustenta o outro, mas aqui a gente tem... O miserável é um gênio! A gente tá falando de... E quando eu falo pra você de mentalidade, eu tô falando basicamente de você conseguir construir um mindset que possibilite a você colocar em prática todas as coisas que eu já falei até agora. Então imagina, você sabe de tudo a respeito de dieta, você sabe tudo a respeito de treino, mas não faz. O que vai adiantar? Nada. Então, vamos começar com o nosso primeiro bloco, ter um objetivo muito bem definido. Se você vira pra mim e fala assim, Lala, eu vou emagrecer. Tá, você vai emagrecer quanto e durante quanto tempo? Porque se você não tiver um objetivo claro, que eu quero emagrecer e eu vou colocar como meta eliminar 10 quilos. Não é perder, hein? Porque o que se perde, se acha. É eliminar. Ó, a gente tá falando de mentalidade. Quanto tempo você vai ter pra isso? Eu quero eliminar 10 quilos em 2 semanas. Para, porque não vai dar certo. Você piorou? A não ser que você corte um braço. Então você tem que ter coerência. A gente tá começando a criar consciência. Se você não faz todo esse processo, você não vai, primeiro, conseguir mensurar se você tá indo em direção ao seu objetivo. Muito possivelmente vai entrar num processo de frustração, porque você não vai conseguir eliminar os 10 quilos em 2 semanas, já vai achar que isso não é pra você.
você, que todas as outras pessoas do mundo são felizes e contentes porque elas conseguem e você não consegue, então você é triste. Percebe como que a gente já começou a clarear o negócio? Vamos ao nosso próximo bloco dentro de mentalidade. Aqui eu vou te entregar uma ferramenta prática. Depois dessa ferramenta você vai falar, caralho, lá, eu te amo. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. E o nosso cérebro gosta de gordice. Isso se dá por conta da nossa evolução mesmo. E tá tudo bem. Posto isso, se você tiver chocolate, biscoito, pizza, cookie, umas bisnagas, uns pãezinhos com queijo. se você tiver essas coisas na sua casa, de fácil acesso, muito possivelmente você abre a geladeira, o brigadeiro dá uma piscadela pra você, você vai comer em algum momento. E aí você acabou furando a dieta porque você foi pegar água, mas tinha goiabada, e aí você não resistiu à goiabada, e aí você tá na pururuca aí. A ferramenta que eu vou te entregar agora, de graça, poderia cobrar isso de você. Dificulte o fácil. É fácil você comer besteira. É fácil você olhar pra goiabada e acabar sucumbir a esse desejo. Você vai dificultar essa... Você não vai ter essas coisas em casa. Porque no momento do aperto, naquele momento que você tá cansado, que você tá com fome, aí você vai comer. Eu sou um merda, meu irmão. Um outro bloco que é importantíssimo e é largamente negligenciado é o sono. O sono impacta muito nas suas tomadas de decisão no dia seguinte e também em todo o seu sistema fisiológico. Eu aprofundei nesse vídeo aqui, ó. Eu vou te falar que se você fizer todas essas coisas e negligenciar o sono, você vai estar andando com um carro com seu pneu furado. Então clica nesse vídeo aqui.